Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez no episódio do Hub do Mercado, esse podcast que é esse espaço de conexão, network, de estudar o ecossistema de negócios e do mercado de trabalho. E hoje nós trouxemos um tema muito importante, muito interessante para você que nos ouve, sobre a ideia da ideia à ação. Como tirar o seu negócio do papel durante uma transição de carreira. E esse tema não tem outra pessoa que eu poderia convidar do que uma especialista nessa área, Gláucia Mirella, nossa convidada dessa noite. Seja bem-vinda, Gláucia. Muito obrigado pelo convite, Rosângela Martins. Gláucia é administradora, professora da Universidade Estadual do Maranhão e do Instituto Alfa de Cursos Profissionalizantes na cidade de Barreirinhas. Gláucia também é CEO da loja da Moda Feminina, GMR Moda Feminina. Já tem há 3 anos uma loja no e-commerce, uma Sim, loja digital. Também ela empreende na área de turismo, ela é sócia do seu esposo e também é fundadora de um movimento de mulheres empreendedoras e empresárias na cidade de Barreirinhas. Nossa, Gláucia, conta coisa boa. Depois ela vai divulgar para a gente o Instagram de cada link desse aqui. Gláucia, gente, ela é muito preparada, são mais de 20 anos transformando vidas na educação e na administração. Então, Glaucia, que bom que tu está aqui com a gente. Olha esse tema, da ideia à ação. Como tirar o seu negócio do papel durante uma transição de carreira? Gláucia, a gente fala muito de transição de carreira, principalmente depois da pandemia. A pandemia, ainda hoje tem pessoas que não conseguiram fazer transição de carreira, pessoas que, na época da pandemia, perderam seu posto de trabalho, não conseguiram mais se reinserir no mercado, até hoje buscam uma estratégia. E aí, como você passou por uma experiência dessa, você se transforma para nós em um referencial para nos ajudar. A gente fala de transição de carreira e logo vem o seguinte questionamento: como é que a gente pode transformar desafios em oportunidades e empreender com propósito? Então, nessa noite, a gente vem tratar esse tema para quem nos ouve, para quem acompanha o nosso Hub do Mercado no YouTube. Você que ainda não acompanha, por favor, siga o canal, ative o lembrete para toda quinta-feira às 20 horas assistir cada episódio. Então, Glaucia, a gente queria te ouvir. Fala para a gente como foi que aconteceu, onde foi que startou esse início de Glaucia, que não estava no momento nesse posto de trabalho, né, no período de sim. pandemia, como tu nos orientou, nos falou, e passou a ser uma grande empreendedora. Fala para a gente como foi essa experiência. Rosângela, em 2020, final de 2020, dezembro de 2020, eu fiquei desempregada. Então, eu recebi essa notícia. Nesse momento que eu recebi essa minha carta da demissão, para mim foi assim um choque. Primeiro momento, 9 anos de trabalho, 9 anos de empresa, você recebeu uma carta de demissão e informando que você estava sendo despedida, é um choque. E eu morava no Pará, então para mim não estava na minha cidade natal, então para mim ainda era mais um choque ainda, porque eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Você ficar desempregada e agora? Eu veio na minha cabeça, mas eu deixei, esperei um momento, recebi aquela carta como um propósito, fechei um ciclo, tanto que para mim até a data da minha demissão foi justamente praticamente assim foi 4 de fevereiro de 2013, quando eu assumi, 4 de dezembro de 2020. Então eu digo que para mim fechou um ciclo. Então ali eu fechei um ciclo para iniciar um novo ciclo. Então eu fiquei assim, nesse período eu fiquei bem apreensiva, porque eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então dali eu construí algo, eu digo, não, agora eu recebi o meu seguro-desemprego, fiquei depois recebendo meu seguro-desemprego, recebi também a minha rescisão, e aí eu pensei, eu digo, eu tenho minha outra área de formação, que é a licenciatura. Então, eu tenho dois viés, então, a administração e a licenciatura. O que é que eu vou fazer?
eu pensei. Então, eu fiquei esse período que eu estava com a minha que eu recebi a minha carta rescisória e mais a minha que eu ia receber o meu seguro-desemprego, eu fui buscar algo, eu digo, eu tenho essa expertise, eu gosto de moda. Então, eu veio à minha mente, eu gosto de moda, eu sempre gostei de moda. Então, eu vou montar uma loja, mas eu vou montar uma loja de que forma, se eu não tenho essa experiência? Então, eu fui buscar mentorias, fui buscar curso, me qualificar, era durante a pandemia. Então, até o próprio Sebrae, ele não tinha, eu não podia buscar acesso a ele de ir presencialmente, porque ele não estava aberto para. Então, tudo era Isso, online. isso. Então, para mim foi bem desafio, assim, um desafio muito grande, mas aí eu digo, não, vou buscar meios para eu poder fazer. Então, eu fiquei estudando o mercado durante esse período do meu, que eu ia receber o meu seguro-desemprego até maio, aí veio a minha cabeça. Eu digo, não, eu vou montar o meu negócio. Nesse propósito, eu encontrei uma mentora que era minha conterrânea. Ela morava no Pará, tá? Já tinha o seu negócio. Também tem uma grande história, que é a Joyce Rocha, em Belém. Então, para mim, hoje também é uma referência, porque foi ela que me ajudou a trilhar meu caminho para ser lojista. Então, eu ela que me orientou, criou o Instagram, eu formalizei, eu esperei o meu seguro-desemprego finalizar, e aí eu formalizei o meu negócio como a minha Sim. empresa, ela ia funcionar como uma empresa lá, como eu fazia lá no CLT. Então, ela desde hoje vai fazer 4 anos, dia 26, dia 24 de junho, faço 4 anos empreendendo. Então, para mim, foi algo que eu não deixei aquele momento eu ficar desmotivada, sem saber o que fazer. Então, eu busquei algo que eu já tinha essa expertise. Na tua visão, para quem está nos escutando, como professora também, que tu é da área de administração, formadora, né? E pela tua expertise já empreendendo, o que tu poderia orientar nossos ouvintes sobre quando se ouve falar de transição de carreira, qual é a principal característica de quando fala transição de carreira? Eu quero fazer transição de carreira, que aspecto deve ser considerado? No primeiro momento, estudar o mercado, ver mesmo se a pessoa tem essa habilidade para empreender, porque o empreender e fazer essa transição de carreira, como eu saí, aquilo ali foi, eu fiquei desempregada e tive que me reinventar. Mas às vezes tem pessoas que elas são seletistas e às vezes também tem Quer ter o próprio quer negócio. ter o seu próprio negócio. Então, Sim. assim, para você fazer uma transição, você tem que estudar o mercado, tem que fazer essa pesquisa mesmo. Será que eu tenho essa habilidade para fazer, para montar um negócio? Porque o empreender são vários desafios. Eu digo até que é uma roda gigante. É você estar aqui embaixo de uma hora, aí você está lá em cima, aí volta de novo. Então, assim, é um ciclo que são cheios de incerteza até você conseguir estabilizar os seus negócios. Então, eu digo que essa transição tem que estudar o mercado, ver mesmo se é isso aqui que eu quero seguir, o que eu quero daqui para 10, 15 a 20 anos. Então, eu acho que tem que tem que se pensar. Todo momento, a qualquer momento da pessoa, por exemplo, no teu caso, no momento da pandemia, né? Sim. Momento que tu tinha perdido um posto de trabalho. Na tua visão, é a todo momento você pode entrar, pode iniciar um empreendimento, fazer essa transição para empreender? Eu digo assim, porque às vezes, como eu vi pela tua fala, tu buscou formação, tu buscou qualificação, e talvez seja por essa transição que não foi feita de forma correta, ou não foi planejada, não foi preparada, que muitos negócios não logram êxito. Na tua visão, qualquer momento é momento de empreender, de fazer essa transição para ter um negócio? Não, não. Eu acho que, né, assim, eu digo que não é todo momento que você deve empreender.
porque assim, às vezes eu vejo muitas pessoas falam, eu quero empreender. Às vezes diz, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou empreender se eu não tenho dinheiro para empreender? Para comprar. Às vezes, eu quero montar uma loja, como eu também já vi várias pessoas me procurarem. Eu quero empreender, mas eu não tenho dinheiro para empreender. Como é que eu vou? Dá para iniciar com pouco. Quando eu iniciei com pouco. Não, também não investi, porque eu também dar um tiro no mercado sem saber, eu não tinha essa experiência do que era empreender de fato. Eu trabalhava, eu era CLT. Então, eu não tinha. Então, eu investi pouco e fui começando. Eu fui vendo, aquilo ali o que era errado, aí eu já estava com um ano, eu vi que aquilo ali não deu certo. Então, vamos pensar, eu vou trabalhar o que está dando certo e vou fazer para até dar certo. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar. Também, às vezes, a pessoa diz assim: eu não tenho dinheiro para investir em qualificação, em curso. Mas também eu procurei não só as mentorias pagas, eu assistia vídeos, mentorias, palestras no Instagram, algo que fosse gratuito, e hoje eu estou aí, eu não paro, e todo dia me qualificando para quê? Mas eu penso daqui a 10, a 15, a 10, a 15, a 20 anos, o que eu quero ser. Então é importante pela tua fala que a pessoa identifique a ideia que Sim. motiva ela a abrir um negócio, que dor ela quer resolver, qual o propósito dela, ela tem qual o objetivo com esse negócio. Então ela tem que partir da ideação primeiro, né? Sim, Para sim. poder pensar em empreender. Não pode ser, não pode ser uma transição feita de qualquer forma. A primeira coisa é ter uma ideia, né? Algo que você, uma inquietação. Sim, tanto que, assim, como eu falei para você no primeiro momento que você me perguntou, eu sempre gostei da moda, da questão dos looks, da questão da combinação. Então, era algo que eu já tinha lá, eu Na tua já essência, né? tinha algo na minha essência do que eu gostava. E eu digo assim, hoje eu tenho a minha loja de moda feminina, mas eu digo, não só vendo uma roupa, eu vou vender a dor de uma mulher. Então, o que eu vou levar para essas mulheres? O que elas gostam de vestir, como elas gostam de se sentir bem. Não é só dizer, eu quero vender esse look porque eu quero vender. Não, eu tenho um propósito. Cada mulher tem uma dor. Às vezes ela se sente inchada, às vezes aquela roupa está apertada, desconfortável para ela. Então, eu vou pensar no conforto, na qualidade. Então, eu penso sempre na dor. Eu tenho que pensar na dor. Então, o empreendedorismo para mim foi criado hoje. Eu criei, idealizei em 2023, idealizei o movimento de mulheres. Por que que eu decidi? Quando eu fiz essa mudança para Barreirinhas, que eu morava no Pará. Então, eu fui identificar que lá naquele local não tinha mulheres que às vezes não sabiam mexer no Instagram, como eu também iniciei, eu não sabia fazer nada no Canva e pedia para alguém dizer assim, você sabe fazer isso? E a pessoa dizia não. Quantos nãos eu levei? E, mas eu ia lá, como eu sempre fui curiosa, sempre fui buscar. Eu digo, a pessoa não quer me ensinar, mas eu vou lá e vou buscar. Eu botava no Google, tentava uma vez, duas, três e conseguia. Então, Mesmo diante do medo e da incerteza, certeza, eu ia lá e buscava. Como até hoje eu busco, sim. hoje eu tenho. Então, eu via essa dor. Então, tanto que esse movimento, ele nasceu também de uma dor do meu empreendedorismo, quando eu decidi empreender. Eu fui várias vezes, a gente encontra as pessoas, a questão do conhecimento, o conhecimento ele tem que ser, não é de trazer só para mim, não. Eu quero, o meu propósito é esse, é transformar a vida das pessoas, motivar as pessoas. Tem mulheres que às vezes já tiveram até marca próprias e deixaram de empreender porque não se sentiam motivadas, não se encontraram naquele momento. Então tu não só empreendeu, teve o teu próprio negócio, te lançou e teu propósito de empreendedora, teve um firme propósito, tu focou nele, como tua inquietação, tu ampliou para ser rede de apoio, Sim. construir uma rede de apoio para outras mulheres que talvez passassem pela mesma situação, pessoas que talvez precisassem
de orientação, de apoio, para poder iniciar o trabalho. Essa iniciativa nasceu um movimento, né? Sim, nasceu o movimento em 2023. Como eu falei para você, eu senti aquela necessidade através da minha dor lá do empreendedorismo quando eu Isso. iniciei. Então, eu via que aquelas mulheres também precisavam de uma rede de apoio, de acolhimento, hoje, as mulheres, elas são detentoras aí de várias, todo dia, de várias atribuições. Então, às vezes, a mulher ela tá querendo desabafar, ela está querendo uma ajuda. Então, mulher tem que comprar de mulher, ajudar, às vezes, aquelas que estão lá iniciando, que vendem um bolo, que fazem o crochê, o artesanato também, que eu vi também que isso também é importante. Então, ajudar essas mulheres, acolher essas mulheres para que elas se sintam apoiadas, que possam conduzir os seus negócios. A maioria. O movimento funciona de que forma? Assim, se a pessoa tiver interesse em conhecer, como ela deve fazer? No caso, se alguém quiser, eu quero me aproximar, quero me associar, quero conhecer o trabalho de vocês, como ela localiza e como mostra, fala para o nosso ouvinte como é que é estruturado o movimento Olha, atualmente. atualmente, quando eu iniciei esse movimento em 2023, eu criei um grupo de WhatsApp onde eu fazia até, sempre, quando eu iniciei, eu ia visitava aquelas mulheres no centro de Barreirinhas, desde aquelas que eram empresárias e aquelas que ainda, algumas são empreendedoras que estão iniciando seus negócios. Então, eu visitava aquelas mulheres, falava da importância do movimento, do que é, qual era o meu propósito. Então, eu fiz esse grupo. Depois de um tempo, agora, ano passado, eu decidi criar uma comunidade para crescer e ampliar essa rede de apoio. Então, hoje a gente tem uma comunidade com mais ou menos quase 50 mulheres, e onde em qualquer lugar que eu vou, que eu vejo uma mulher que ela está querendo empreender, ela é empreendedora ou empresária, eu pergunto, né, para ela se ela quer fazer parte dessa rede de apoio e incluo ela no grupo. Então, hoje, ano passado, em dezembro, nós tivemos nosso primeiro café, onde eu consegui reunir 10 mulheres desse grupo. Então, para mim, foi algo prazeroso, porque já há tempo eu queria fazer esse evento e não conseguia fazer, porque cada uma tem seus horários, suas atribuições, então a gente nunca conseguia fazer esse evento. Então, agora também eu já estou organizando para fazer segundo momento e também ter sempre um calendário com proposta para essas mulheres E aí dentro do vocês grupo. têm um contato digital, que é o Instagram, né? Sim, Se a sim. pessoa quiser falar com vocês, seguir vocês, qual é o Instagram? Movimento Elas. @Movimento Elas. @Movimento Elas. Pronto. Retomando essa proposta de falar dessa transição que a gente começou essa conversa. Então é importante, Gláucia, planejar e ter uma execução com credibilidade, com segurança. O planejamento é importantíssimo, né? Sim, sim. O planejamento, ele é muito importante, porque você consegue visualizar, você consegue mapear onde você quer chegar, você tem uma direção melhor do seu plano de ação, o que faz um direcionamento das suas metas, dos seus objetivos, do seu negócio. Você tem uma visão clara do que é o seu negócio. Então, o planejamento ele é muito importante para o Para a execução são do negócio. e também para o sucesso, né? Sim, sim. O planejamento ele impacta muito. Quando tu fala dessa comunidade de mulheres, que tu já tem 50 pessoas envolvidas, então a gente traz um aspecto importante para você que está nos ouvindo, como é importante a rede de apoio, como é importante o associativismo. Hoje, no empreendedorismo feminino, se fala muito de associativismo, de rede de apoio. Quantas mulheres querendo essa força,
querendo essa motivação, trocar uma ideia, ouvir outras experiências, né? As boas práticas, né? Sim, E aí se envolver com o movimento de mulheres, não só em Barreirinhas, nós temos outros aqui em São Luís, né? Nós sim. temos várias iniciativas, nós temos a iniciativa da CM, nós temos o movimento de mulheres do MEI, nós temos o Sebrae delas, o A Sebrae Rede sempre, AME a também, Rede AME, a AGE, a AGE, então nós temos várias redes de apoio, vários grupos, né, sim, associativismo. E essa experiência tua vai entrar justamente, que a gente pode dizer, quem quer fazer transição de carreira para ter o seu próprio negócio, é bom, né, participar de um movimento desse, não é, Glaucia? sim, sim. Eu digo, eu até coloco isso na pauta das mulheres, que esse movimento e essa rede de apoio, esse network, ele é importante. Então, hoje, eu fecho muito negócio nos grupos que eu tenho. Hoje, não só grupos de Barreirinhas, de São Luís, mas no mundo todo. Então, aí eu tenho vários grupos que eu participo, eu vou lá, divulgo meu negócio, tem um dia para divulgar, e eu não perco as oportunidades. Então, essa relação é muito importante. Então, eu faço esse network aí com outras mulheres e eu tenho resultados satisfatórios. Quando a gente está aqui nesse bate-papo, eu percebo, e aí você que está nos ouvindo talvez faça a mesma reflexão conosco. Eu percebo que existem alguns desafios e algumas oportunidades para essa transição de carreira. Por exemplo, um desafio grande para quem tem o seu próprio trabalho ou para quem ficou desempregado, ficou sem seu posto de trabalho, é a gestão emocional, né, Gláucia? Lidar com as emoções, com esse impacto de repente você se vê sem aquele ambiente seguro de trabalho, de renda, e você ter que empreender. A gestão emocional é muito importante, né, Gláucia? Sim, sim. Esse controle das emoções, a questão da mentalidade também, você tem que ter. Eu digo também que a fé, a espiritualidade é um conjunto de várias coisas que você tem que ter para que você não se desestabilize. Porque, assim, esse é um momento de muitas incertezas. Tem mês que você, se você não vender, você não vai ter dinheiro. Então, é algo, assim, bem desafiador. Mas é algo que a gente consegue resolver. Vai se planejando, vai criando ideias para que surjam novos negócios, novas oportunidades. Então, o desafio ele é, ele é grande, mas a gente consegue reverter esses desafios. Então, assim, cada dia para mim é um passo. Às vezes tem a incerteza, mas eu vou lá, eu penso, crio ideias, vou buscar ideias e eu consigo encontrar meios, planejo para poder dar certo. E também eu observo como você tem a loja virtual, né? Sim, A gente quiser seguir tua loja virtual, qual é o Instagram, Gláucia? GMR Moda Feminina. E Pronto. assim, eu também eu digo que essa loja virtual, a pandemia trouxe muito isso. Muitas pessoas ficaram pensando, o que é que eu vou fazer? Porque estava lá, não é algo físico. Muitas pessoas também me perguntam: você não vai ter uma loja física? Eu digo: não. Eu, por enquanto, eu vou deixar ainda. Estou organizando, criando um espaço para atender as minhas clientes, mas também eu faço mala delivery, eu levo para a cliente, eu já sei o que a cliente, o que é que minhas clientes gostam, então eu já tenho, eu levo, já entrego tudo, preparo uma mala e levo para ela lá no conforto da casa dela, Olha. prova, aí marco o dia, eu deixo, hoje, amanhã eu pego, vou buscar. Então, eu acho que isso tudo são estratégias. Já vendi até dentro de ônibus, fechando venda, passeios da agência, cursos. Esse mês de janeiro, eu vou até contar essa experiência. Mês de janeiro, já estou na segunda turma aí de cursos Remotos, né? remotos. Não precisei estar na minha cidade e eu acho que tudo é o que vale a ideia, o propósito, a determinação, e a gente consegue reverter em negócios em, que sejam Lucrativos, né? lucrativos. Então, eu não deixei eu dizer, não, eu tô de férias,
eu vou deixar de trabalhar, Todo o não. tempo Todo tempo eu tô escalando. escalando e já fechei a minha segunda turma aí Olha, tá vendo? fechei uma turma no mês de janeiro e em fevereiro eu iniciei também a segunda turma. Vou me preparar aí para a terceira para falar de planejamento estratégico para mulheres empreendedoras. Tá vendo, pessoal, como é? A Gláucia é um sucesso, né? Um case de sucesso de mulher empreendedora. Por isso que eu digo para você, siga o canal Hub do Mercado, porque a cada semana a gente traz um tema diferente, um convidado diferente, um convidado com uma riqueza de informações. Quantas pessoas precisando ouvir a Gláucia Mirella, quanta coisa ela trouxe interessante. Quantas pessoas, de repente, Gláucia, nesse momento, precisando fazer a transição e Sim, ouvindo você, com certeza tirou dúvida, vai tirar dúvidas quando te escutar, né? Você que está nos ouvindo. Não esqueça de seguir o canal para você não perder nenhum episódio toda quinta-feira, 20 horas. E aí, eu quero aprofundar essa conversa aqui, quando ela fala do e-commerce, quando ela fala do digital. Como foi para você empreender no digital? Tendo em vista que o digital ainda, claro, ele foi muito mais ampliado, até de forma. Nós não tínhamos outra forma, a não ser de forma sim. digital para crescer o negócio, para contactar clientes, para fazer venda, né? Para prospectar. Como foi para você fazer com que o teu negócio acontecesse no virtual, no digital? É, Os desafios foram grandes? foram grandes, porque eu sempre trabalhei em escritório. Então, para mim, era algo bem desafiador. Então, eu tive que destravar de várias coisas que eu não estava acostumada a fazer. Então, eu tive que aprender a ir para o. Destravar para ir para o Instagram, aparecer, mostrar minhas peças, ser o meu catálogo lá é, virtual. Então, assim, para mim foi algo bem desafiador. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que aparecer. Eu digo que a marca é algo, então, a Glauce é a referência hoje, se as pessoas olharem. A GMR, quem representa quem está lá é a Glauce. O RN, que é a nossa agência de turismo, onde faz passeio por os lençóis maranhenses. É no virtual também. Então, todos os meus negócios, todos os nossos negócios, né, que eu tenho esse apoio aí, eu sou sócia do meu esposo, então todos eles são virtuais. Então, todo dia a gente está se desafiando, fazendo vendas online, prospectando cliente, também na prestação da qualidade, que também isso é muito importante, a prestação da qualidade na prestação do serviço. Então é algo assim que você tem que fazer e fazer bem feito para não deixar eu digo assim, o cliente a desejar. Então a gente se preocupa muito com isso, tanto na loja de moda feminina quanto na agência e hoje também nos meus negócios de treinamentos e mentorias. Então, eu acho que eu digo que a qualidade no atendimento é algo que deve ser bem pensado, estruturado. Então, a empresa ela tem que sempre se preocupar com isso. Na tua visão, pelo fato de tu também ser mentora, ser formadora, se tu precisar orientar mulheres hoje, fizer uma palestra, uma roda de conversa, tu tens essa visão de que mercado tá melhor para a mulher empreender? Para quem quer fazer essa transição de carreira? Que tu tem percebido de qual mercado tá mais propício para empreender nesse momento? Tu tem identificado algum, além da moda? A moda feminina é algo bem que é bem, eu digo até assim, nunca nem me preocupei que as pessoas falam assim, tem Sim. muitas lojas de moda feminina, mas é o que que eu digo? Eu nunca tive medo da competitividade, que eu digo que Hum, todo dia a gente compete com nós mesmos. Então, assim, eu digo assim, o que eu entrego, aquela loja não vai entregar. O cliente que eu tenho, aquela pessoa não vai ter. Então, assim, é algo que eu sempre gosto de fazer o diferencial. Então, eu digo assim, tem várias lojas de moda feminina. Então, mas assim, o que que você vai fazer diferente para não ser aquela mesma que está lá?
A gente Então, vê que cresceu muito a gastronomia, né, Glaucia? gastronomia, Beleza, a moda, estética. estética. A questão também essa parte da confeitaria, eu vi também que muitas mulheres também estão empreendendo esse ramo de bolos, Cafeterias, né? cafeteria, Barbearias, barbearia. que é a beleza masculina, Sim, cresceu muito sim. também esse mercado, né? Então, é um mercado, esses mercados aí estão bastante comuns, né? Então, é Sim, algo que está sendo bem expandiu muito, expandiu né? no. Inclusive no mercado para os lençóis, né? Sim, Cresceu muito, sim. né? Ao número também de agências de turismo em Sim, Barreirinhas também aumentou bastante por conta do destaque do prêmio que os Lençóis Maranhenses recebeu como patrimônio. também Então, houve uma efervescência muito grande da área turística, né? Da sim, área de sim. hotelaria. A gente observa agora o carnaval, por exemplo, a cidade no pré-carnaval bem cheia, né? Bem movimentada. Hotéis, Isso, a rede hoteleira, né? hoteleira, pousadas, Isso, então Barreirinhas também cresceu muito com a questão de essa rede de hotéis, de pousadas, esses hostels, então cresceu bastante esse ramo também de hotelaria. Nós temos a alta temporada e temos a baixa, como conforme, né, mas eu digo que a gente vai buscando formas para poder conseguir prospectar os nossos clientes. isso. Se tu for orientar uma pessoa que está empreendendo, que está começando, tu pode estar dizendo para ela ter essa preocupação de equilibrar o propósito, qual é a dor que ela quer resolver com a sustentabilidade financeira, que às vezes a pessoa quer empreender, mas às vezes confunde um pouco, né, o que entra a receita do negócio com a própria sustentabilidade da família. Então, ela tem que ter esse equilíbrio. Sim, sim, sim. Como eu falei para você, desde que eu decidi, decidi empreender, eu sempre deixei eu separei o que é empresa e a minha finança pessoal da minha finança Sim, empresarial. Então, é importante você ter essa divisão. Então, não juntar as duas coisas, porque aí no meio não vai dar certo. Então, tem que ter essa sim. questão do planejamento financeiro, fazer esse mapeamento do que entra, do que sai. Então, ter uma visão para também saber se está tendo lucro ou não. E às vezes se é viável ou não o negócio. Na tua avaliação, ser empreendedora, ter o teu próprio negócio, desde quando você teve esse início, tem sido uma realização pessoal para você, enquanto Gláucia, é profissional, mas e o pessoal? Foi realização pessoal? Sim, sim, eu consegui identificar coisas que eu nunca imaginei fazer e hoje eu empreendendo, ter a minha liberdade geográfica, eu digo assim que é algo prazeroso. O que eu faço com muito prazer, com muito amor. E eu digo assim que empreender é algo desafiador, mas é algo prazeroso. Eu faço o que faço com paixão. Eu faço umas perguntas aqui para o nosso público. Você está pensando em mudar de carreira? Você está com alguma ideia que faz os seus olhos brilharem? Você, você tem alguma inquietação? Você tem medo? Tem incertezas? Pelas falas da Gláucia até agora, muita coisa já foi respondida, né, Gláucia? Sim. Na tua visão, Gláucia, se tu tivesse hoje que dar uma orientação de passos que essa pessoa que quer iniciar um negócio, que está saindo de um posto de trabalho que não existe mais, pela tua expertise, você como mentora, como formadora e também como empresária, que passos tu daria para uma pessoa que queira empreender e que está te escutando nesse hub do mercado? Olha, a primeira coisa eu ia escutar essa mulher, ou também, no caso, o público masculino, que outro dia também me disse, o seu direcionamento é só para mulheres. Não, eu também posso fazer orientação para um público masculino. Então, a primeira coisa que eu daria é escutar essa pessoa e
conhecer, escutar e quais são as habilidades, quais são suas competências para que a gente possa traçar algo que ela venha desenvolver, ela faça um plano de ação, um planejamento para poder concretizar esse negócio. Então, meu primeiro direcionamento seria esse: primeiro escutar. Escutar sem eu falar, só primeiro escutar essa pessoa para poder depois dar um direcionamento para. Tu falou a palavra-chave, plano de negócios, né? Sim, Quantas pessoas empreendem sem se planejar, sem definir persona, sem definir qual mercado quer atuar, sem verificar recursos materiais, financeiros, sim, sem pensar também de como vai lançar no mercado, que mercado ela quer atuar, será que o mercado que ela quer atuar tem consumidor? Fazer uma análise de mercado, né? é importante. Eu digo que antes de iniciar qualquer negócio, desses negócios, como eu falei, da moda feminina, tem várias lojas, mas lá vai buscar qual é o teu público-alvo, que idade, que idade essa pessoa tem, essa persona tem, o que que ela gosta de fazer. Então, tem que ir mais a fundo para poder, eu digo, fazer primeiramente um plano de negócios. Ela tem que primeiro fazer um plano de negócios, estruturar. Será que isso vai dar certo? Tem aquele, no primeiro momento, a ideia de não dar, mas você vai traçando, vai mapeando, fica mais fácil para poder ter uma ideia do seu negócio. E eu quero até lembrar que, como o Glaucia já falou, é importante a qualificação. Você que quer empreender, você precisa estudar. Sim, Você sim. é um estudioso, tem que ser estudante permanente, aprendiz permanente. Nós temos várias instituições formadoras no Maranhão. Nós temos o próprio Sebrae, que orienta empresários, Sim. né? Orienta plano de negócios. O próprio Senac, que temos agora o programa Senac Empresas, que você pode entrar no site do Senac e clicar para você acompanhar várias formações de curta duração e gratuitas. Esse portal foi lançado hoje, dia 17. Então, assim, você pode ter vários caminhos de formação. Os próprios grupos de mulheres empreendedoras fazem formações todo o tempo. A gente vê congressos, eventos, workshops. Então, você pode acompanhar pelas redes digitais. O próprio Instagram e o Hub do Mercado vai estar sempre divulgando iniciativas. A gente vai ter agora, dia 22 de março, Girls Power, que é uma iniciativa da Selo Experience, que vai trazer um evento para mulheres com vários painéis importantíssimos, como estilo e bem-estar, liderança, branding. Então, assim, precisamos estar conectados, acompanhando esses eventos. A gente não pode ficar isolado, né, Glaucia? A gente Não, tem que não. estar Eu convivendo. digo, eu digo que essa movimentação é importante. Então, eu moro em Barreirinhas, mas eu sempre estou aqui. Eu digo que eu não perco as oportunidades. Então, as pessoas estão me chamando a visionária. Então, assim, o que eu posso fazer? Então, eu estudo conhecimento, porque o mercado ele está sempre em constante evolução. Então, a gente tem que se adequar a ele. Então, eu sempre estou buscando conhecimento, qualificação para poder também trazer algo para o meu negócio que possa ser produtivo, possa ser rentável. Então, Glaucia, para quem nos ouve agora nessa reta final dessa noite maravilhosa, desse bate-papo muito bom, quanta dica, quanta ideia que a gente trouxe aqui. Agora vocês vão ter só que gravar aí, porque a Gláucia tem 3 Instagram, hein, gente? Ela tem Instagram da loja de roupas. Entrem lá, vejam cada look, cada peça maravilhosa. E lembre-se que a Gláucia, ela empreende no digital, então ela tem o delivery, que ela vai até você, né? Ela tem a agência de turismo, olha só, empreendedora da área de turismo, empreendedora. RN Turismo. Isso, então, Glaucia, eu vou te pedir agora para a gente fechar. Passa para o nosso ouvinte como ele vai ter o teu próprio pessoal. Então, Sim. qual o Instagram que a pessoa pode te localizar? Tu já falou,
já disse antes, mas agora fala onde que eles te localizam para eles Olha, gravarem. o meu Instagram pessoal é glauciamirela.adm. Então, lá tem toda a minha trajetória de carreira, tem todo os meus trabalhos, tanto o meu trabalho do Movimentos, que é o Movimento Underline Elas, RN Tour, que é a agência de turismo, e hoje tem o Centro de Excelência Lençóis, que é onde é o meu mais novo bebê, que aí eu estou Que nessa trabalha as formações, né, é Nelson? exatamente as mentorias, Já tem o Instagram dele também? tenho, é o Centro de Excelência Lençóis. Então, assim, esse é o meu novo, meu Empreendimento. mais novo empreendimento. E eu digo que empreender é algo assim. Eu finalizei agora recentemente uma mentoria nessa parte de para ser mentora. Então, meu método já foi validado, que é um método que brevemente eu vou estar lançando aí para as mulheres do Movimento Elas e também quem tiver interesse daqui de São Luís ou de outra localidade possa ter Uhum, acesso sim, a esse método. ótimo. Então, gente, já viram os endereços eletrônicos, o Instagram, que ela já divulgou. Se você por acaso não assistir, você tem que ir lá, ativar o lembrete, seguir o canal Hub do Mercado no YouTube e o nosso Instagram, Hub. Então, grava o Instagram, @hub, underline do mercado. Tá certo? Que lá vai estar. Se você perder, no dia do lançamento, você vai e segue lá para assistir, porque fica gravado, você assistir em qualquer época. Tá certo, gente? A gente quer agradecer a audiência e dizer que muito mais virá cada quinta-feira, às 20 horas. Não perca. Obrigado pelos ouvintes. Eu desejo uma boa noite.